Glória a Deus, cumprimentos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Um bom dia. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal da EBD, aqui da IEVAD. Para quem não conhece, somos aqui da Assembleia de Deus, na Itaoca, né? A conhecida IEVAD. Aqui o nosso endereço é Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Nosso pastor presidente, pastor José Rodrigues da Silva. E hoje vamos estar aqui tratando mais uma lição, mais um tema do nosso trimestre, do nosso último trimestre do ano de 2023, a última lição, né, do dia 31 de dezembro, que fala sobre missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. No decorrer desses 3 meses, né, nesses 4 meses do nosso trimestre, nós falamos sobre até os confins da terra, né? São 14 lições que falamos sobre esse tema, abordando a importância de fazermos missões, de anunciar o Evangelho de Cristo. E nós estamos encerrando hoje falando sobre missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. E já para o ano que vem, temos já a nossa nova lição. A nossa nova lição, pedi até para o Zé colocar na tela, que fala sobre o corpo de Cristo, né? Origem, natureza, vocação da igreja no mundo. Essa é a nossa nova lição do ano de 2024. Você que não tem a sua revista, compre a revista e participe desse tema que é tão importante para o nosso crescimento espiritual. Desde já peço para que você compartilhe esse link com teu amigo, com teu irmão, com alguém que possa ser tocado pela palavra de Deus, pelo poder do Evangelho, essa temática que é extremamente importante abordarmos nesses últimos dias, missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, fazer uma oração antes de darmos início à nossa live no nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, eu te exalto, te glorifico, te adoro, Senhor, nessa manhã, Pai, aonde estamos aqui para poder falar sobre a Tua Palavra, Pai. Sabemos que os Teus filhos que estão do outro lado ouvindo a Tua Palavra, Senhor, que eu seja o Teu canal, que eles sejam edificados e fortalecidos pelo poder do Teu Evangelho, Pai, que eu seja o Teu instrumento, Senhor, que o Teu Espírito fale nos meus lábios, ó Pai, e cada um dos Teus filhos que vão ouvir essa mensagem sejam tocados, Senhor Deus, sejam transformados pelo poder do Teu Evangelho. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a temática de hoje, como eu já disse, é um tema que nós ultimamente não temos falado com tanta ênfase como deveria se falar, que é missões e a volta do Senhor Jesus Cristo, que são 2 temas que eu considero os principais do Evangelho, dos temas principais do Evangelho, da Palavra de Deus, que precisa ser abordado e ser tratado com mais ênfase, né? Tem que ter mais tônica nessa mensagem. O texto áureo da nossa lição diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24:14. Verdade prática diz: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. A leitura bíblica em classe está lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 3 ao 14, que diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, e olhais e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Esse é o sermão profético de Cristo, né?
no Evangelho de Mateus capítulo 24, falando acerca da vinda do fim. E você percebe que no versículo 24 ele encerra dizendo que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, o Evangelho do Reino, em testemunha a todas as gentes ou pessoas, então virá o fim. Jesus ele dá algumas evidências de algumas coisas que vão acontecer na terra, que vão sinalizar a vinda de Cristo. E ele encerra no versículo 14 falando da importância de pregar e anunciar o Evangelho. Aquilo que ele deixou para nós no Evangelho de Marcos 16:15, e de por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo e aquele que não crer será condenado. Então Jesus ele nos dá uma ordenança. Quando ele diz ide e pregai, é uma ordenança, é um imperativo, é uma ordem que ele deixa para a sua igreja. E ele fala aqui para os discípulos, quando eles o interrogam a respeito do tempo do fim, e Jesus esclarece para eles que haverá terremotos em vários lugares, que haverá guerras e rumores de guerras, que haverá a ciência, ela se multiplicaria, e muitos outros fatos aconteceriam, e ele vai dar uma evidência. A principal é, vede que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitas apostasias, e tudo isso é evidência do tempo do fim. Então Jesus mandou pregarmos, anunciarmos o Evangelho, pregarmos a palavra de Deus, porque missões e a volta de Cristo, ela precisa estar enfincada, ela precisa estar fundida, porque essa mensagem de missões é para anunciar a vinda de Cristo, para anunciar a crucificação de Cristo, para anunciar o retorno de Cristo em glória. E precisamos entender que os tempos que estamos vivendo na atualidade são tempos que evidenciam a vinda de Cristo, que evidenciam todos os sinais que temos visto hoje, que mostram claramente que Jesus está voltando. A vinda de Cristo é iminente. Todos esses sinais do sermão profético são sinais que estamos vendo atualmente. Isso significa que nós não podemos mais brincar de cristão, brincar de evangelho, brincar com a palavra de Deus. Precisamos anunciar o evangelho, anunciar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Paulo diz, pregue a palavra. Paulo fala para Timóteo, a tempo, fora de tempo, redágua, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. E ele diz, porque virão tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas terão para si mesmos mestres segundo a sua própria concupiscência. O que Paulo está deixando bem claro, que nos últimos dias a apostasia seria tão grande ao ponto de escolherem mestres que falam somente aquilo que eles querem ouvir. Palavras que ajudam o seu ego, palavras que massageiam o seu ego, palavras que agradam ao seu coração, às suas vontades, e não confrontam mais a nossa vida a respeito da necessidade de falarmos da vida de Cristo, a respeito de falarmos de missões e praticarmos esse ato tão sublime que é fazer a obra de Deus e fazer missões. Pois bem, queridos, vamos ler aqui na introdução, você que tiver a tua revista, quiser acompanhar na sua casa, estamos aqui na introdução da nossa revista que diz assim: e nesta oportunidade encerraremos esse trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, a volta de Jesus. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária. A compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja no Novo Testamento e, consequentemente, para as igrejas de tradição pentecostal. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, portanto, preguemos urgentemente o Evangelho. Essa introdução deixa bem claro como nós estamos vivendo tempos difíceis, de você pregar o evangelho genuinamente bíblico, genuinamente cristocêntrico, que aborda a salvação em Cristo Jesus. Porque quando Jesus disse para pregarmos a sua palavra, é para anunciarmos boas novas de salvação, para anunciarmos que agora temos salvação através de Cristo. Quando nós confessamos a Cristo, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, quando ela entrega a sua vida para Jesus, a partir daquele momento ela tem salvação. E essa necessidade
necessidade que Cristo manda nós anunciarmos. E para vermos, irmãos, como hoje o tempo tem sido tão difícil de falarmos, de pregarmos o Evangelho, de falarmos da cruz de Cristo, de falarmos de tudo aquilo que aborda, né, uma mensagem cristocêntrica. Hoje vivemos tempos da hipergraça, vivemos tempos da chamada, o neopentecostalismo, que são estilos de cultos diferenciados, estilos de pregações diferenciadas, mensagens aonde muitos querem abordar a questão mais humana, mais emocional, mais tocando no lado psicológico, emocional da pessoa, enfim, temáticas que mexem mais com o nosso ego do que com a nossa alma, temática que mexe mais com as nossas emoções do que com a nossa necessidade de salvação. Isso é evidência da vinda de Cristo, isso é evidência de que estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Então vamos aqui para o primeiro tópico que fala sobre alcançando o mundo até que Cristo volte. O primeiro subtópico diz: e este evangelho do reino será pregado. O texto de Mateus 24,14 afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Basicamente, esse evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão, da nova vida em Jesus, como realidades disponíveis na morte e ressurreição de nosso Senhor. Como podemos ver no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, aqui somente Deus sabe o que a tarefa de evangelização será finalizada conforme os seus desígnios. Até isso ocorre, a Igreja de Jesus deve transmitir o Evangelho de Cristo a todas as pessoas até que ele volte para arrebatar a sua igreja. Então a nova vida em Cristo, né, que fala sobre a transformação, né, da pessoa que crê no Evangelho, que crê que a partir do momento que você se compromete a andar com Cristo, a obedecer os seus princípios e mandamentos, a partir desse momento a pessoa passa a ter uma nova vida regenerada pelo Espírito Santo, através de um ato de confissão pública. Então, quando essa pessoa confessa publicamente a Cristo, decide andar nos seus caminhos, obedecer os seus mandamentos, ele vai ter instantaneamente a sua vida mudada e transformada pelo poder do Evangelho de Cristo. Porque foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, para que viéssemos ter vida, e vida plena, vida completa, vida abundante. E essa vida abundante acontece a partir do momento que eu me comprometo em obedecer os seus mandamentos. Obviamente que obedecer os mandamentos de Cristo não é uma tarefa fácil. Não é fácil você simplesmente dizer: tá bom, você é cristão, você é crente, vou vir para a igreja, vou obedecer a palavra de Deus. Não, existe todo um processo de regeneração. Então, para poder pregarmos o Evangelho até que ele venha, precisamos entender, como Paulo diz lá em Filipenses, que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz também, melhor dizendo, o escritor aos Hebreus, talvez possa ter sido Paulo, nós não temos assim a identificação do autor do livro aos Hebreus, mas ele diz também aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esse processo de santificação, esse processo que Cristo está fazendo dentro de nós, é um processo diário, onde você precisa cada dia mais se santificar, a buscar a presença de Deus, buscar obedecer os seus mandamentos, para que assim possamos viver dentro de nós essa transformação que o Evangelho efetua. Muitas pessoas vêm para a igreja e falam: pastor, não consigo ficar na igreja porque eu não consigo me libertar de alguns vícios. Mas isso são processos que vão acontecer. Tem gente que às vezes vem para a igreja, no outro dia já é liberto do cigarro, no outro dia já é liberto da prostituição, do adultério, enfim. Mas tem pessoas, na sua maioria, a igreja são pessoas que estão em processo de transformação. E esse processo de transformação, às vezes muitas pessoas não conseguem entender. É porque quando você aceita Jesus, você entra nesse processo de santificação, de separação, onde você vai se separar aos poucos, e o Espírito de Deus vai te ajudando, vai te fortalecendo, vai te renovando. E é isso que precisamos entender, que a mensagem do Evangelho, ela veio para isso, para nos mostrar um caminho de salvação em Cristo Jesus.
E esse caminho de salvação passa por esse processo de transformação. Mas o mais importante é estar caminhando, o mais importante é ter certeza da nossa salvação, o mais importante é estarmos aqui na presença de Deus, vindo para os cultos, frequentando os cultos, frequentando os estudos bíblicos, a escola dominical, culto de doutrina, porque são extremamente importantes para o nosso crescimento espiritual. Hoje existe uma geração que não se preocupa mais em buscar a presença de Deus, em buscar um fortalecimento espiritual, e não sabe o quanto isso é importante, né? Hoje vivemos uma geração chamada os desigrejados, né? Onde se acredita que não precisa mais de uma liderança pastoral, não preciso mais de um pastor, Jesus é o meu pastor, eu não preciso de denominação evangélica, e não entende que Deus, ele determinou para a igreja, né? Ele deu à igreja pastores, e esses pastores são representantes diante de Deus da igreja. Quando ele diz para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele estava passando uma incumbência para Pedro. Pedro, você vai orientar, você vai guiar, você vai conduzir e você vai prestar conta também dessas ovelhas. Então precisamos entender que para poder se fortalecer espiritualmente, eu preciso estar numa igreja, eu preciso estar congregando, eu preciso estar ouvindo a palavra, e vai ter momentos que você não vai ter forças para caminhar, vai ter momentos que você não vai ter forças para vir para o culto, mas é extremamente importante você se fortalecer para desfrutar dessa nova vida em Jesus. Pois bem, queridos, eu também quero ler aqui essa passagem aqui, e este evangelho do reino será pregado. O capítulo 13 de Marcos, ele é denominado um pequeno apocalipse e ampliado em Mateus 24, Lucas 21 e no livro de Apocalipse. O propósito desse capítulo não é especulativo, mas prático. Não tem a finalidade de permitir-nos prever o futuro, mas sim de levarmos a interpretar o presente, não para satisfazermos curiosidade, mas para libertar-nos de perplexidade. Dentre as muitas promessas feitas por Jesus, destaca-se a do arrependimento da igreja, né? E disse: se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A volta de Jesus será um evento de duas etapas distintas. É muito importante nós entendermos isso. Duas etapas distintas será a volta de Jesus. Na primeira fase, Jesus virá secretamente arrebatar a igreja, não pisará na terra, vindo até as nuvens, somente os salvos irão vê-lo. É muito importante você entender isso aqui, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, né? Eu separei o texto aqui, vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 51 e 52, que diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que Paulo está deixando bem claro, que no momento do arrebatamento da igreja, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, aí ele diz no momento, num abrir e fechar de olhos. Ele fala ante a última trombeta, né? Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e depois nós seremos transformados. Aqui o que Paulo está deixando bem claro, que quando a trombeta soar, a trombeta do arrebatamento soar, né? Somente os salvos em Cristo vão ouvir. Só que aqui a primazia, os que vão anteceder serão os mortos. Ele diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então os mortos serão ressuscitados e nós nos encontraremos com ele, né? É o que também está escrito 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Olha o que Paulo também fala, para também a nossa compreensão de entendermos como é que vai ser esse processo, como é que é o arrebatamento da igreja. Muitas pessoas veem através de filmes, vai sumir, é exatamente isso, porque a palavra arrebatar significa pegar com força, sequestrar, levar, o termo grego diz levar para um propósito. Então a pessoa que está ali crendo, pregando o evangelho, há um momento, no abrir e fechar de olho, como disse Paulo, vai haver esse arrebatamento, esse sequestro da igreja, né? Onde primeiro vão ressuscitar os mortos e depois os mortos em Cristo.
aquele teu parente, aquele teu amigo, aquele teu irmão que morreu, que já desceu à sepultura, eles vão ressuscitar primeiro e os vivos serão arrebatados. Talvez você pense, mas como é que vai acontecer? Nós vamos ficar aqui esperando os mortos ressuscitar? Não, vai ser num abrir e fechar de olhos, como Paulo disse. Vai ser num momento. A igreja está aqui, estou aqui falando para vocês, de repente a minha roupa cai aqui, isso é uma especulação, ou eu vou sumir daqui e vocês vão ver só o microfone ou quem ficar, né? Obviamente que quem está me ouvindo vai subir também. Mas a pessoa que não tem Cristo, a pessoa que não recebeu a Cristo no seu coração, não se arrependeu dos seus pecados, ela vai olhar e falar, poxa, as pessoas sumiram, vai ser um sequestro. Nós iremos sumir, né? E hoje a pregação do arrebatamento da igreja não é uma mensagem mais evidente, e é por isso que muitas pessoas estão deixando de acreditar na vinda de Jesus, e existem inúmeras teologias contraditórias ao arrebatamento da igreja. Diz que isso que não é verdade, isso é fantasia, que isso é mentira, enfim. Mas a Bíblia diz que Jesus virá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Paulo diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. É bom a gente entender isso, que muitas pessoas falam sobre o sono, que esse sono aqui seria o sono da pessoa que morreu, ela está dormindo, literalmente. Então, quando Paulo diz não acerca dos que dormem, ele está usando a comparação dos mortos, porque dormir, quando você vê uma pessoa morta, o que você pensa? Pô, parece que está dormindo. Então essa é a ideia que Paulo está dizendo, acerca dos que dormem, ou seja, acerca dos que morreram, acerca dos que dormiram, para não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aí depois o versículo 14 ele vem esclarecendo melhor. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Não diz os tornará a trazer, acordar ou despertar, a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do seu, vivos fisicamente, tá? Vivos fisicamente. Nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Ou seja, no encontro do Senhor nos ares, quem vai encontrar primeiro vai ser os que dormem, ou seja, aqueles que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, ou o termo arrebatado de novo, juntamente com ele nas nuvens. Olha o que Paulo está dizendo. Ao encontrar o Senhor nos ares, as nuvens ficam onde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras. O que Paulo está dizendo, que na primeira vinda de Jesus, Jesus não vai tocar na terra. Ele não vai cumprimentar os presidentes dos países, olha, eu estou voltando, tal, eu estou chegando, vim buscar a igreja. Não, ele vai nos encontrar nas nuvens, nos ares. É o que Paulo fala tanto em Coríntios como em Tessalonicenses. O que ele está dizendo para nós é que a primeira vinda de Cristo não será uma vinda vista, que as pessoas vão ver, todo olho verá, na sua segunda vinda. É onde nós vamos falar aqui agora. Na segunda fase, Jesus voltará com a sua igreja glorificada. Olha só, rodeado de glória e poder, descendo sobre o Monte das Oliveiras, virá publicamente, pois todo o mundo irá vê-lo. Lá no capítulo 19 de Apocalipse, você vai ver todo esse processo, como vai acontecer. Que Cristo ele vai vir com os seus exércitos no meio da guerra, chamada Guerra do Armagedon, aonde o diabo vai tentar destruir Israel, e aonde Cristo virá com todo o seu povo, aqueles que foram arrebatados, aqueles que morreram antes de nós, aqueles que desde a crucificação, desde aquele ladrão da cruz que Jesus disse ainda hoje, estarás comigo no paraíso, até aquele dia, até o dia do arrebatamento, todos esses exércitos virão para livrar Israel do jugo do anticristo. Então essa será a segunda vinda de Cristo, onde o próprio Cristo diz que todo olho o verá. Então todos na face vão ver a segunda vinda de Cristo. Então essa mensagem, falando da primeira vinda, da segunda vinda de Cristo, é uma mensagem que precisa ser tratada com mais esclarecimento,
no sentido que ela abrange uma temática assim, muito extensa, né? Quando se fala de escatologia, é muito bom você pesquisar e tomar cuidado com qualquer tipo de teologia contraditória, aquilo que nós cremos na doutrina pentecostal. Deixa eu esclarecer para você, eu sou assembleiano, eu pertenço a uma igreja, Assembleia de Deus, que tem uma doutrina chamada doutrina pentecostal, ou seja, nós cremos que o arrebatamento da igreja virá antes da grande tribulação. Existem os pré-tribulacionistas, os meso-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, são linhas de pensamentos, que pessoas acreditam que Jesus virá antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou depois da grande tribulação. São linhas de pensamentos que pessoas têm por aí, mas é muito bom a gente ficar com a palavra, é muito bom você pesquisar termos e texto que fala a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Os irmãos talvez pensam, poxa, pastor, eu coloquei um comentário e o senhor não me respondeu, porque isso é uma gravação, tá, irmão? Deixar bem claro, nós estamos fazendo uma gravação para o dia 31, que cai num domingo, né? Então, por isso, nós não vamos poder responder qualquer tipo de pergunta que você fizer aí no questionário, tá bom? Vamos aqui mais adiante, a urgência da tarefa. A urgência da tarefa. Aqui no segundo subtópico. A urgência da pregação do evangelho por causa da volta de Jesus é algo posto nas Escrituras. Por isso, os discípulos de Cristo são instados a desenvolver os talentos concedidos por Deus, de modo a dar frutos antes da volta do Senhor Jesus. Nesse aspecto, há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo da ceifa, ou seja, da vinda de Cristo. Os obreiros que precisam concluir a obra, mesmo sendo poucos, e da noiva de que se ataviar, está pronta para as bodas com o noivo. Os irmãos me perdoam que eu estou sem óculos e às vezes a leitura fica muito difícil. Mas enfim, aqui falamos da urgência da tarefa. Que tarefa é essa? Que urgência é essa? É de pregar a vinda de Jesus. Irmãos, como isso é urgente? Você sabia que os tempos mais onde houve avivamento, a ênfase principal da pregação era arrebatamento da igreja. Na igreja primitiva se pregava a vinda de Jesus. Na igreja contemporânea, na igreja dos reformadores, se pregavam a vinda de Jesus. E hoje a vinda de Jesus não é pregado com tanta ênfase. Hoje a mensagem do arrebatamento, né, nós vemos hoje tantas linhas de pensamentos, né, que são poucos os pastores que abrangem com tanta propriedade, né? Eu tenho muitos pastores que eu sigo até mesmo no Instagram, que eu gosto mesmo muito deles pregando também, que são da Assembleia de Deus, que são homens de Deus que pregam o evangelho, independente de denominação, tá, irmão? Não estou falando, é só os da Assembleia de Deus que pregam, não. Qualquer tipo de denominação que tenha um conteúdo bíblico esclarecedor, que possa nos trazer conhecimento e esclarecimento a respeito desse tema que é tão importante, a vinda de Jesus. Quando você entende a vinda de Jesus, como Paulo diz, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, quando você olha para Cristo, não atentando às coisas que se veem, como Paulo fala aos Coríntios, mas sim para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ou seja, quando nós pregamos um evangelho de coisas palpáveis, de coisas físicas, humanas, nós não vamos dar atenção para as coisas espirituais, né? Por isso que Paulo diz, olhando para as coisas que são de cima, porque as de baixo perecem, mas as do alto são eternas. E quando nós falamos da vinda de Jesus, nós vamos ter uma visão mais das coisas de cima, mais das coisas do alto, mais das coisas espirituais. Então vamos nos intensificar nessa necessidade de falarmos da vinda de Jesus, de falarmos do arrebatamento da igreja. Então, quando nós desprezamos esse tipo de mensagem, nós vamos viver buscando coisas palpáveis, coisas físicas, coisas humanas. Obviamente que sabemos, irmãos, que precisamos trabalhar para conquistar alguma coisa. Se você quer seguir uma carreira de trabalho, você precisa desenvolver naquela área de trabalho, fazer uma faculdade, fazer um curso, desenvolver, crescer naquela área, mas o púlpito é para falar de Jesus. Quando eu pego a palavra de Deus, quando eu pego a Bíblia, é unicamente para falar de Cristo, para falar do senhorio de Cristo, para falar da cruz de Cristo, para falar do retorno de Cristo. Essa é a mensagem principal do Evangelho. E quando essa mensagem de Cristo não está nas pregações, eu preciso entender que as pregações da atualidade estão me levando a ver as coisas da terra, que são
palpáveis. E quando você fica nessa mensagem, você se esquece do retorno de Cristo. Você não dá tanta vazão assim para a sua vida espiritual. Você não se preocupa tanto com a sua salvação. Então isso é extremamente importante. A urgência da tarefa. Isso é urgente, né? É uma causa extremamente importante a ser abordada, né? Deixa eu ler aqui também a urgência da tarefa. Aqui eu acho interessante que quando você entende que é nessa urgência para cumprir essa tarefa, existem recompensas que nós vamos ter diante de Deus. E às vezes nós não damos tanta importância a essas recompensas porque nós não tocamos nela. Nós não vemos ela fisicamente. E esse é um pensamento que a igreja da atualidade, né, tem se deixado levar, de que a bênção de Deus, né, ela é palpável. É tudo aquilo que só é palpável. A bênção de Deus é tudo aquilo que é tocável. Eu toquei aqui a bênção de Deus, eu toquei. É uma bênção, você está me dando uma água, um copo d'água, é uma bênção. Mas existem bênçãos que são o principal do Evangelho, a tônica do Evangelho, e que nós não damos tanta importância assim. E nós precisamos entender que Jesus ele não nos chamou para buscarmos somente casa, carro, dinheiro, propriedade, bens, salário, enfim, são coisas importantes. Mas não é a ênfase do Evangelho. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde a pregação genuína, que fala somente das coisas que são celestiais, né, está sendo deturpado. Hoje vivemos um tempo da teologia da prosperidade, vivemos da teologia do triunfalismo, da teologia da autoajuda e tantos outros temas que são abordados que não falam do senhorio de Cristo. Isso é extremamente negativo, por quê? Porque existem pessoas que estão vivendo somente vindo para a igreja para poder ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. Porque é agradável você ouvir, né? Você é um vencedor, você é vitorioso, você vai conquistar, Deus tem milagre para a tua vida, Deus tem bênção para a tua casa, a porta vai se abrir, o carro vai chegar. Massageia o nosso ego, é bom, é confortável você ouvir isso. Só que quando nós ouvimos uma mensagem, arrependei-vos, né? Quando nós ouvimos uma mensagem que nos confronta, geralmente nós temos um certo repúdio. E hoje a igreja, ela se criou, não estou dizendo a Ievade, né? Louvo a Deus pela minha igreja, pelo meu ministério, pelos pastores que aqui nós temos, que são homens de Deus, que pregam o Evangelho. Mas eu estou dizendo de uma forma generalizada, de uma forma geral. As igrejas hoje não estão preocupadas, não estou dizendo todas as igrejas, né? Observe e entenda bem isso, mas existem igrejas que estão mais preocupadas em agradar os ouvidos das pessoas. Lembra lá de João no capítulo 6, quando buscaram Jesus, procuraram Jesus para que ele trouxesse o sermão? Qual era o sermão que eles queriam? Na verdade, eles queriam o sermão, eles queriam o pão e o peixe. Jesus multiplicou pão e peixe, e agora o povo está seguindo ele, não por causa da palavra, mas por causa dos milagres que ele fazia. E ele deixa isso bem claro para aquela multidão lá de João capítulo 6. Vocês me seguem não pela palavra, mas sim pelo pão e pelo peixe. Jesus ele dá um sermão tão duro para o povo, que era aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que eles disseram? Duro é ouvir esse sermão. E todos eles se retiraram. E você lembra que Jesus fez? Ele chega para Pedro e para os discípulos: olha, vocês querem acompanhá-los também? Aí Pedro vai dizer: Senhor, para quem iremos nós? Ele não diz para onde, ele diz: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro estava dizendo: Senhor, tu não fala de pão e peixe somente. Tu não fala de coisas palpáveis, tu fala de coisas celestiais, de coisas eternas, de coisas que não são tocadas fisicamente, mas são sentidas no coração. E é essa mensagem que é importante, irmãos. Essa mensagem que precisa se dar ênfase, que nós vamos ter coroas, que nós vamos ter galardões diante de Deus quando pregarmos o Evangelho, quando anunciarmos a vinda de Cristo, como falarmos e juntarmos e unificarmos essa necessidade de fazermos missões e pregarmos o Evangelho. E aqui Deus nos dá algumas recompensas. Ele diz assim, o escritor diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5, 10.
O tribunal de Cristo é um evento que acontecerá após o arrebatamento da igreja. O termo tribunal, palavra grega, bema ou bematos, refere-se a uma plataforma elevada de julgamentos e recompensa. Esse termo é usado 10 vezes no Novo Testamento. Esse julgamento é exclusivo para os salvos. É bom você entender isso. O tribunal de Cristo é para os salvos. Ele é um julgamento exclusivo para os salvos, para o recebimento de galardão e recompensas, né? 1 Coríntios 3, 11, 15. Não se trata de julgar as pessoas. Não se trata de julgar se as pessoas estão salvas ou perdidas, uma vez que a questão da salvação já foi resolvida em vida. As obras do crente feitas por motivações indignas são comparadas a feno e palha e madeira, substâncias de fácil combustão. As obras realizadas no amor de Deus pelo amor às almas são como ouro, prata e pedras preciosas, que resiste à prova de fogo. A Bíblia Sagrada menciona as coroas que estão reservadas para o povo de Deus. Então, o que significa o tribunal de Cristo para você entender? Se a igreja, né, se você for para o tribunal de Cristo, você fala, pastor, mas o que eu estou fazendo no tribunal? Eu não já aceitei Jesus? Eu estou usando aqui uma comparação para você entender. O tribunal de Cristo não é um lugar se você vai ser julgado, se você vai ser salvo ou não. É um tribunal de recompensas. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, onde ele vai lançar as nossas obras no fogo. Se for palha, se for feno, né, o fogo irá consumir. Mas se for pedras preciosas, o fogo não irá consumir. O que ele está fazendo? Se a tua obra, se o que você fez para o reino, para Cristo, for precioso, o fogo não vai consumir. Agora, o que eu faço de palha e feno, ele está dizendo aqueles que vivem o evangelho, mas não praticam aquilo que ele mandou nós praticarmos, que é evangelizar, ganhar almas, falar de Cristo, falar do amor de Deus, fazer missões, ir por todo mundo pregar o evangelho. Então, tudo isso são obras que são pedras preciosas que o fogo não irá consumir, e lá naquele grande dia nos trará recompensas, né? Aqui Tiago fala no capítulo 1, versículo 2, Apocalipse 2:10, fala sobre coroa da vida. Olha o que está escrito, coroa da vida. É o que a igreja vai receber se assim pregarmos o evangelho e falarmos da sua vinda. É a coroa especial do mártir, ou aquele que estiver tão consagrado ao Senhor, que alegremente diria a sua vinda na causa de Cristo. Perdão, irmão, minha vista está só... O sangue de Jesus, deixa eu ler aqui com mais calma para os irmãos entenderem. Coroa da vida, Tiago 1:2, Apocalipse 2:10. É a coroa especial do mártir, ou aquele que estiver tão consagrado ao Senhor, que alegremente daria a sua vida na causa de Cristo, ou seja, aquele que está disposto a morrer pelo seu testemunho de Cristo. A palavra testemunha em Atos 1:8, no original grego, é mártir, fato que ensina que a verdadeira testemunha de Jesus é quem está pronto a ser morto pelo amor do nome de Cristo. Você lembra de Pedro, quando Pedro nega a Jesus? Quando Pedro diz assim, Senhor, eu vou morrer pelo Senhor. Aí Jesus está dizendo que ele seria crucificado. Ele falou, não, Senhor, não faça isso, eu vou morrer pelo Senhor, dou a minha vida pelo Senhor. Aí o que Jesus disse para Pedro? Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O que Jesus estava dizendo? Você não está preparado ainda. Você não está apto ainda para morrer pelo meu nome. Não há ainda dentro de você um testemunho ao ponto de você morrer pelo meu nome. E quando Jesus ressuscita e vai até os discípulos, ele fala, avisa para Pedro que eu vou visitá-lo. Quando Jesus chega diante de Pedro, Pedro está ali e ele olha de uma expressão triste. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder, Senhor, tu sabes que eu te amo. Se você for olhar esse termo, a pergunta de Jesus, Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo? O amor que Jesus fala e o amor que Pedro fala, no grego são diferentes. O amor que Jesus fala, Pedro, tu me amas? Do grego ágapo, ou seja, morrer pelo seu testemunho, amor de dar a morte. Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo, philos, storge, que significa, do grego storge, que significa amor de amigo. Eu gosto muito do Senhor, mas não ao ponto de dar vida.
Então esses dois termos gregos são usados nessa passagem bíblica para definir o amor ágape e o amor estorge, amor de amigo, amor de eu gosto muito de você, mas não ao ponto de morrer por você. Só que Pedro, lá na frente, Jesus fala da sua morte, que glorificaria ele. E não pela Bíblia, mas pelos historiadores, nós vamos ver que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, ou seja, ele foi um mártir, ele morreu pelo amor do seu testemunho. Porque até aquele momento ele não estava preparado. Até aquele momento o Espírito de Deus ainda não tinha atuado na vida dele de uma forma salvífica, ao ponto dele entender todo o processo da salvação e entender que ele estaria disposto a morrer pelo seu testemunho. E para esses Deus tem coroas, para esse Deus tem recompensas. Aqui, coroa de glória. 1 Pedro 5, do 2 ao 4. Essa coroa está reservada para os servos fiéis que trabalharam não por amor ao lucro, nem para exceder domínio, mas trabalharam de boa vontade pelo amor a Deus e às almas. Coroa de glória. Olha só, essa coroa, essa recompensa vai receber todos aqueles que pregaram o evangelho, todos aqueles que evangelizaram, todos aqueles que ganharam almas, todos aqueles que voluntariamente ajudaram ao próximo. Então, para você tem uma coroa de glória. Lembra que Jesus disse que aquele que servir um copo d'água no meu nome não perderá o seu galardão. Então, galardão é o que? Presente, recompensa. Então, coroa de glória está para aqueles que pregam o evangelho, para aqueles que trabalham na obra de Deus, para aqueles que exercem a sua função. E não tenha o teu trabalho inferior a quem prega, irmão. Não ache porque você faz faxina na igreja que é inferior de quem está aqui ensinando como eu. Se alguém está lá limpando o vaso da igreja, se alguém está lá limpando a igreja, é tão importante quanto está aqui falando. Está aqui falando me traz uma evidência, mas quem está limpando está sendo visualizado por Cristo, está sendo anotado no caderno de Deus, no livro de Deus. E tudo aquilo que nós fazemos aqui tem recompensa lá em cima. O pastor pode não estar te vendo, o líder do departamento não está te vendo, mas aquele que tem os olhos como chama de fogo está te vendo. E ele tem recompensa, ele tem galardão também para você. As próprias almas que ganhamos para Cristo são como coroa. Filipenses no capítulo 4, versículo 1, olha o que diz esse texto, deixa eu ler aqui para a nossa meditação, para você acompanhar, né, à luz da Bíblia. Olha o que Paulo vai dizer na Epístola de Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor e amados. O que ele está dizendo? Meus amados e queridos irmãos, minha alegria e minha coroa. Sabe o que ele está dizendo com aqueles irmãos que ele evangelizou, que ele discipulou, que ele fez tudo aquilo que Jesus disse lá em Marcos 16, 15 e Mateus 28, 19 ao 20, né, quando ele diz, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo o que vos tenho mandado. E eu que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que Paulo fez com essas almas? Pregou o evangelho, discipulou eles, batizou eles, e agora Paulo chama eles de coroa. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria, minha coroa. Ele está dizendo, sabe o que? Vocês são meu depósito diante de Deus. Vocês são a minha recompensa diante de Deus. Então, uma alma, a Bíblia diz que nem todo ouro, nem toda prata do mundo vale uma alma. Uma alma é preciosíssima diante de Deus e diante de mim e de você que ganhamos uma alma. E essa alma que você ganha, você vai receber recompensa diante de Deus. Outra coroa, irmãos, coroa da justiça, 2 Timóteo 4,8. Essa coroa está reservada aos que amam a vinda de Cristo. Olha só, aos que amam a vinda de Cristo. O que é amar a vinda de Cristo? O que é você desejar a vinda de Cristo? É você não viver somente com expectativa das coisas desse mundo. É você crer em Cristo piamente, que independente das circunstâncias, você tem a sua salvação eterna. Ele virá para buscar a sua igreja. E essa mensagem é que domina o meu coração. Essa mensagem que eu amo, falar de Jesus e falar da sua vinda. Coroa incorruptível, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 a 27. Essa coroa está reservada aos que venceram a carne. Olha só. Não vivendo segundo as cobiças da carne, mas sim vivendo no Espírito.
Então aqui você percebe que essa coroa incorruptível, o que é incorruptível? Quando Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá de imortalidade. Ele está falando da nossa natureza pecaminosa, da nossa carne, ou seja, da nossa carne que é corruptível, que é corrupta, da nossa carne que é mortal por causa do pecado. Então a nossa carne ela é mortal e ela é corruptível. E essa coroa da incorruptível que Paulo está dizendo aqui, né, em 1 Coríntios 9, 25 ao 27, é uma coroa para aqueles que venceram a carne, ou seja, para aqueles que não deixaram a corrupção falar mais alto, não deixaram o pecado dominar as suas vidas, mas venceram a sua natureza pecaminosa, ao ponto de estar no tribunal de Cristo. Então, se está no tribunal de Cristo, é um sinal de que vai receber essa coroa incorruptível, ou seja, para aqueles que venceram a sua carne, alcançando o mundo até a volta de Jesus. Em meio a tantas transformações, a igreja encontra-se diante de um grande desafio: como alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho antes da volta de Cristo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Aqui nós vemos, irmãos, já para encerrar, que a volta de Cristo ela é iminente. A volta de Cristo, irmãos, a Bíblia fala que Jesus haveria de vir. Lá em Gênesis 3,15, fala que ele mandaria, que Deus enviaria um Salvador, né? Em Gênesis 3,15. E você vai ver no decorrer da Bíblia, no decorrer da palavra de Deus, que Jesus ele veio, que Jesus ele morreu pelos nossos pecados, que Jesus ressuscitou tudo que estava escrito na Bíblia. E a palavra diz que ele virá. Tudo que está na Bíblia se cumpriu a respeito da vinda de Cristo. Ele veio, morreu, ressuscitou, está sentado ao destra do Pai e intercede por nós. E a Bíblia diz que um dia ele virá. Aí fica a reflexão: será que eu tenho vivido o Evangelho pleno? Será que eu tenho me comprometido com a palavra de Deus, com tudo aquilo que ela ensina? Será que a minha vida é pautada em pregar o Evangelho? Ou será que eu só sou crente de banco? Ou será que só sou aquele que vou para a igreja, assisto uma mensagem, ouvo uma pregação e ouço ali a mensagem do pastor e depois vou para minha casa e vivo a minha vida normal? Há um peso de responsabilidade sobre nós. Ide e pregai. É uma autoridade que Deus nos deu. É uma ordem que Ele nos deu. Você está debaixo da minha ordem. Vai e pregue o Evangelho. Vai e faça discípulos. Existem duas formas de pregar: com as palavras e com o testemunho. Essas duas formas de você pregar é extremamente importante. Existem pessoas que não é muito eloquente para poder falar, para poder ensinar, mas tem testemunho. E existem pessoas que são muito eloquentes e que precisam ter testemunho também. Então precisamos pregar o Evangelho, precisamos anunciar a palavra de Deus, precisamos deixar bem claro: Jesus está voltando, não é brincadeira. A vinda de Cristo está muito próxima. O diabo quer nos seduzir, quer nos levar para pecarmos, para sairmos da sua presença, porém Jesus veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Então pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Não deixe que o mundo, que o pecado venha te afastar de Deus. E para concluir, quero ler aqui a conclusão que diz: preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nestes últimos tempos. Quanto à prática missionária, o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo, e por isso essa obra é urgente. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa entender a necessidade de vivermos o Evangelho, de fazermos missões, de pregarmos a vinda de Cristo, porque Jesus, Ele está voltando. Então, se Jesus está voltando, eu preciso viver o Evangelho pleno, de entender que em qualquer momento a igreja será arrebatada, a igreja será tirada da terra. Hoje as mídias não falam da igreja, hoje as mídias não falam das obras sociais que a igreja
faz. As mídias não falam de quantos são resgatados do tráfico, da prostituição, do homossexualismo, de toda a vida errada, e a pessoa vem para Jesus, entrega a sua vida e tem a sua vida transformada. A sociedade, a mídia querem ridicularizar o evangelho, querem ridicularizar tudo aquilo que a igreja faz. Ele não anuncia nenhum tipo de benefício que a igreja faz, mas vai ter uma mensagem, vai ter uma notícia que eles vão ser obrigados a dar, da vinda de Jesus. Porque as igrejas vão estar vazias, os pastores não vão estar na igreja, os membros não vão estar na igreja, aquele vizinho crente que tanto oportunava você, botando um hino de louvor, não vai estar mais ali. As crianças vão sumirem, os deficientes mentais vão sumirem, aqueles que são desprezados e ridicularizados vão sumirem, vão estar nas bodas do Cordeiro com Cristo para sempre, como disse Paulo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, que você possa compartilhar com pessoas que ainda não pertencem à igreja, que ainda não são cristãos, que não aceitaram a Cristo. Não é pertencer a uma religião, mas receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e ser participante dessa tão grande salvação. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Oremos para finalizar essa transmissão. Bendito Deus e eterno Pai, eu te exalto e te glorifico, Senhor. Eu adoro o teu santo e maravilhoso nome, ó Deus. Eu entrego nas tuas mãos a cada um dos teus filhos que estão nas suas casas, Senhor, que estão ouvindo essa mensagem, essa gravação de hoje, Pai. Deus amado, a tua palavra, ela é poder, Senhor. E cada um dos teus filhos que vão ouvir essa mensagem vão ser tocados, vão ser impactados, vão ser transformados pelo poder do teu evangelho. Abra os seus entendimentos, Senhor, e ajuda-nos nessa manhã, Pai. Dê graça, dê virtude, dê vitória para os teus filhos. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.